E falando agora do terceiro e último pilar para quem visa um condicionamento físico voltado para a saúde, nós temos o pilar da flexibilidade. E esse é um dos pilares mais negligenciados pela maioria dos clientes, inclusive os clientes de personal. Muitos personagens sequer alongam o seu cliente, seja antes ou após a sessão. Isso mesmo, se você alongar o seu cliente, já pode ser muito importante no critério de retenção. Eu tenho clientes que quando chegam a hora do alongamento falam: ai meu Deus, graças a Deus, essa é a melhor hora do treino. Então como é que você vai negligenciar esse tipo de serviço para um cliente que paga muito caro pelos seus serviços? E quando a gente fala em flexibilidade, a gente tem alguns tipos de clientes. Em relação à flexibilidade, tem aquelas pessoas que são altamente flexíveis, normalmente mulheres, jovens ou de meia idade. Temos clientes que têm uma flexibilidade moderada, que são mulheres mais da terceira idade, que não fazem mais tanto alongamento quanto no passado. Homens com histórico de treinamento físico, treinamento esportivo, justamente porque se alongavam antes ou depois das sessões de treino esportivas ou de performance. E temos clientes totalmente encurtados, sabe aquele cara que até para tentar alcançar a ponta do pé é difícil, geralmente clientes com sobrepeso. Isso aí também é muito comum em homens, isso é muito comum em idosos também, sejam homens e mulheres. É muito importante que a gente priorize o treino de flexibilidade para esse público, aquele público que não tem um padrão de mobilidade articular ou muscular também muito elevado. Então você ter um cliente mais flexível, com essa valência física muito desenvolvida, melhora muito o padrão geral de condicionamento físico dele, além, é claro, de uma proximidade que vocês possam ter durante as sessões de personal. Vou explicar por quê. Então, quando a gente fala de clientes, para essa valência física, flexibilidade, a gente também tem clientes iniciantes, intermediários e avançados. E assim como no treino cardio, o cliente iniciante, ele é um só. A gente não tem subdivisões de flexibilidade para clientes iniciantes. Então, aquele cliente 1, 2 e 3 da força, ele também entra como uma coisa só. Ele é apenas um cliente iniciante de flexibilidade. E quando a gente fala de flexibilidade, a gente tem 9 parâmetros fundamentais para o desenvolvimento dessa valência física, da flexibilidade, que são o tipo de alongamento, o método que você vai utilizar para aquele tipo de alongamento, a quantidade de exercícios que ele vai fazer, a prioridade desses exercícios, a ênfase dos exercícios, o número de séries, sustentação ou repetição, sendo estático ou dinâmico, intervalo entre séries e exercícios e a ordem da sessão de treino, se vai vir antes, se pode ser durante ou após. Então vamos lá. Falando de clientes iniciantes, o tipo de alongamento que a gente vai fazer nos nossos clientes iniciantes é o alongamento assistido. O que é isso? Você tem a obrigação, como personal, de alongar o seu cliente quando ele for iniciante, justamente porque ele ainda não entende muito bem a amplitude que ele tem que fazer do grupamento que você vai passar para ele. Não adianta você pegar um papel e você vai fazer, ó, esse, tá? Alonga aí. Não, quando o cara é iniciante, é importante que venha de você o start para o treino dessa valência física, que você esteja com ele, que você alongue, que você ache o ponto de desconforto sem ser um incômodo, sem ser lesivo. Então, essa primeira fase de flexibilidade para o cliente iniciante, ela tem total participação do personal, ela é 100% assistida. E nesse caso, o método de treino é um método estático, é onde você vai colocar o cliente naquela posição e vai sustentar aquele exercício por um determinado tempo. O número de exercícios para um cliente iniciante é de aproximadamente 6 exercícios. Tá? Então você vai selecionar 6 exercícios e vai fazer esse alongamento dele. E quando a gente fala de prioridade de exercícios, a gente tem que priorizar os grandes grupos musculares. Priorizando, às vezes, os grandes grupos, a gente de quebra pega também algum grupo menor. E a ênfase desses exercícios são para as regiões da coluna, quadris e ombros. É importante você começar o processo de flexibilidade para exercícios nessas regiões, o que deixa o cara muito mais móvel de maneira geral. Geralmente as pessoas realmente reclamam de dores na coluna, muscular ligados à coluna, ou tem encurtamentos em movimentos de quadris e de ombros.
Quando a gente fala no número de séries, uma série para um aluno iniciante basta. E tempo de permanência, né? No caso, como alongamento estático, é o tempo. Vai de 20 a 30 segundos em cada posição. E o intervalinho entre esses exercícios ou entre os lados é de 30 segundos. Porque dependendo do cliente, se ele for muito encurtado, realmente ele vai precisar de um tempo até que você possa continuar o processo de alongamento. Então, o interessante é que você faça pelo menos 30 segundos de intervalo entre cada movimento, se for aquele cliente encurtado. Se for um cliente que é mais alongadinho, ou então não tenha tanto problema com isso, só de você trocar o lado já é o suficiente. Mas eu não sei se vocês já visualizaram, já passaram por isso, mas quando você força, às vezes, um alongamento específico, o cara fica assim, ó. E quando você volta, ele fica assim. Então, se você forçar de novo, pode ser um pouco incômodo para ele, tá? Então, mais ou menos 30 segundos de intervalo, dependendo do nível de condicionamento. Ou então no lateral. Alonga um lado e depois alonga o outro, direto. Quando você troca de lado, normalmente você não precisa desse intervalinho. E ordem, na sessão de treino de força, normalmente a gente faz após o estímulo de força ou de cardio, prioritariamente, como volta à calma. Ah, Jorge, posso fazer antes? Teoricamente pode, dependendo do nível do seu cliente, se ele for muito encurtado, dá uma soltadinha nele antes também. Normalmente a gente faz depois, volta à calma, para a frequência cardíaca dele voltar a valores próximas da frequência de repouso. E como eu falei, se a gente for pensar em antes, tirando o caso desse seu cliente muito encurtado, que às vezes realmente você precisa fazer com que ele dê uma soltada, antes não é tão recomendável para os casos gerais, porque só o aquecimento que ele já faz caminhando para a academia já dá uma aquecidinha nele. E do treino de força também. Então, use antes apenas quando for um cliente muito encurtado, geralmente em casos de clientes um pouquinho mais velhos ou então um pouco acima do peso. É interessante que você faça esse trabalho antes, senão após, como volta calma. E esse aqui é o cliente iniciante no pilar flexibilidade.